Amém? Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo o Evangelho de Jesus que João escreveu, por favor. Desculpa, gente, me atrapalhei, a Vivi passou aqui. Meu coração... Capítulo 13, versículo 1. Evangelho que escreveu João. 13, 1. Um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido um jantar e o diabo já havia induzido, algumas versões diz, entrado na vida de Judas Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Até aqui. Senhor Jesus, faça com que essa palavra seja como a parábola, que ela caia como uma semente numa terra boa. E que a terra boa seja o nosso coração, para que a gente produza por 30, por 70 e por 100 no tempo de Deus. Quem crê? Só quem crê, diga amém. Bom, o texto ele é compreensível na sua leitura, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas. Jesus está nos seus dias finais, dias de angústia, dias difíceis, dias de decisões difíceis, dias de dores. O Gólgota, o Calvário, a cruz esperam Ele. E Ele percebe que está chegando o tempo de voltar para o Pai. Então a primeira coisa que eu queria pontuar, o cristão não morre, ele volta para o Pai. Jesus estava, o texto deixa claro, eu vim do Pai, eu vou voltar para Ele. Então a morte é apenas um inimigo a ser vencido. Porque nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Quem crê nisso? Nós nascemos no coração de Deus e vamos voltar para Ele. Eu aprendi isso de uma forma difícil quando eu fui consolar um pai que perdeu uma filha de 16 anos. Rapidamente, uma enfermidade violenta, ele perdeu essa filha. É um pastor. E eu fui me lamentar com ele. Dizer, olha, você soube que você perdeu a sua filha e que difícil. Ele falou, é muito difícil, pastor, mas eu não perdi a minha filha. Eu falei, mas eu soube. Não, eu não perdi. A gente só perde o que não sabe onde está. A minha filha está com o Senhor, pastor. Então eu dei tchau antes do tempo que eu esperava. Mas ela está com Cristo. Quem crê na eternidade? É a nossa esperança. E o texto deixa claro, ele ia voltar para o Pai. Só que ele está numa mesa, é uma ceia. Aqui diz que é um jantar, mas só para você entender, ceia era uma última refeição do dia. No exército, ainda pratica-se a ceia. Às 18 horas tem um jantar, às 21 horas tem uma ceia. E é exatamente esse nome que se usa lá, ceia. Então, eles estavam nesse último jantar, na ceia. E nesse ambiente de comunhão, porque você não leva para jantar para sua casa, ou senta para jantar na mesa de estranhos, estavam ali os discípulos. E quem estava ali? É bom lembrar, Judas Iscariotes, que Satanás já tinha trocado WhatsApp com ele, já estava alinhado o problema, já estava endemoniado, já estava de conluio com o diabo. Então, estava na mesa Pedro também, que iria negar, não negou ainda, iria negar 3 vezes. Estava Tomé, que iria duvidar de Jesus. Estavam os outros discípulos que iam fugir da cruz. Só João estaria na cruz. Então Jesus está nesse ambiente. Eu quero que você entenda o ambiente que ele estava. Estava numa mesa com um monte de traidor, um monte de ingrato,
um monte de gente fraca, que dizia que estava com ele, mas não estaria. Jesus está numa mesa difícil de estar. A morte está na frente, Judas vai trair, o traidor, ele sabe que vai trair, Jesus está na mesa com ele. Jesus, o texto diz, sabe que tem todo o poder, e sabendo que tem todo o poder, toma uma atitude. E a atitude impressiona até hoje os estudiosos. Homens e mulheres que estudam a mente de Cristo, e estudam Jesus, se convertem por causa dessas coisas. Jesus tem uma atitude que um líder comum não faz. Jesus tem uma atitude que um líder normal não faz. Jesus tem uma atitude que nenhum CEO de uma empresa comum, que pensa e prospera e é crente ou não crente, Jesus faz diferente. Ele, com toda autoridade, ele lava os pés dos discípulos. Então, esse texto traz ensinos para mim e para você, por quê? Porque qual é a nossa função aqui? Por que a gente está aqui como igreja no domingo, reunida em 4 reuniões? Por que você saiu de casa, pegou fila para entrar aqui? Qual a razão? A razão é a gente crescer e nos tornar parecidos com Cristo. Qual é o objetivo final de um cristão? Ser parecido com Jesus. Porque um discípulo é parecido com o seu mestre. E o seu objetivo, o meu objetivo no final, é ser igual a Jesus. É ser parecido com Ele. Seria muito tolo da minha parte ou da sua, querer ser parecido com o Telmo, ser parecido com o Papa, ou ser parecido com qualquer outra pessoa. Seria muito tolo nós colocarmos esperança de imitação num político. Muita tolice. Mas não é tolo quando eu e você decidimos nos tornar parecidos com Jesus, porque foi para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus e sermos parecidos com o Filho. Então, se o nosso objetivo é ser parecido com Jesus, o que a gente tem que fazer? Observá-lo. E observando-o, imitá-lo. O propósito meu e seu é imitar Jesus. E agora nesse texto, a gente vai ver 7 formas de servir que Jesus nos ensina. Porque você entende o lava-pés? Tem pessoas que ficam lavando o pé um do outro por aí. Não é disso que Jesus mandou fazer. Irmãos, na cultura em que Jesus estava, lavar o pé era o trabalho de um servo. Hoje nós temos aí, as pessoas entram na casa da gente, tiram talvez o sapato, máximo. Antigamente tinha um empregado, tinha um servo, ou talvez até um escravo, que ficava ali, lavando os pés das pessoas que vinham empoeiradas. Tinha chinelo, andava na poeira, era deserto. Então a pessoa vinha com o pé empoeirado, então tinha alguém ali na porta com uma bacia e com uma toalha, lavando os pés do convidado. Eu sou o dono da casa, vocês são convidados, passa por aquela porta, o meu servo vai lavar os seus pés. Então desse contexto é que Jesus lava os pés. Jesus está dizendo assim, eu vou mostrar para vocês um lugar de grandeza. Eu vou mostrar como se serve. Eu vou mostrar quem é grande no reino de Deus. Eu vou mostrar quem é forte, quem é gigante no reino de Deus. E ele pega a toalha e um balde e redefine grandeza. Então esse texto eu quero pegar 7 lições, 7 ensinos de Jesus de como a gente deve servir. Fica comigo, me dá de presente a sua atenção. Primeiro, Jesus nos ensina que devemos servir mesmo na ingratidão. Porque na mesa tinha gente ingrata. Então, servir não é escolha. E quem a gente serve, a gente não escolhe. Ainda pessoas ingratas, que foram ou serão ingratas, você vai servir. Jesus serviu pessoas que não foram gratas. Não foram gratas a tudo que Ele fez. Então, para ser parecido com Jesus no quesito servir, nós precisamos entender que serviremos pessoas que sabemos que não vão ser gratos. Uma das coisas que a gente precisa lidar, e tem muita dificuldade no social, é lidar com ingratidão. Porque a ingratidão e a miséria são amigos. Normalmente, pessoas ingratas são miseráveis. Porque são amigos. Pessoas gratas normalmente prosperam. Mas servir
a gente não serve só quem é grato. A gente serve todos aqueles que Deus nos coloca para servir. E às vezes, nós vamos ter que servir pessoas que a gente sabe que não são gratas. Por quê? Porque a gente não faz para receber um obrigado. A gente faz porque Jesus pediu para fazer. A gente faz porque Jesus faz. E se Jesus faz, eu faço. Segunda lição desse texto. Jesus nos ensina a servir até os endemoniados. Judas estava ali em conversa com Satanás. Ele ia trair, talvez até possuído, talvez cheio de demônio, mas ele serviu Judas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Pode acontecer de eu e você temos que servir pessoas endemoniadas. Sabe, uma das coisas que pode acontecer, de verdade, eu acredito, que tem algumas formas de libertar uma pessoa de demônios. Uma delas é a tradicional. Sai! Tira a palanque do banhado, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Tem formas de expulsar demônio quando manifesta, ok. Mas sabe uma das formas de expulsar demônio de uma pessoa? Servindo ela, abraçando ela. Às vezes, pessoas vêm usadas por demônios ou instigadas por demônios para nos trair, para nos roubar a paz, para nos prejudicar. E se a gente devolve na mesma moeda, era tudo que o demônio queria. Você vai dar o alimento que o demônio queria. Eu vi um irmão dando testemunho sobre o trânsito. O cara desceu do trânsito endemoniado. E não estava com a camisa do Flamengo. Era pela afeição mesmo. O cara desceu endemoniado. E quando o cara veio, tudo que o demônio que estava perturbando a vida daquele cara queria era o quê? Que a outra pessoa respondesse na altura do demônio. Mas ele tinha o Espírito Santo. Quando o cara desceu, ele falou: olha, me perdoa, o erro foi meu. Eu errei. Eu não vi, me desculpa. Tudo que o demônio não queria era isso. E naquele momento, os demônios foram embora. Entrou a paz. Por quê? Porque quando você é guiado pelo Espírito que estava sobre Jesus, você vai servir o outro, mesmo endemoniado, mesmo em crise. Você vai ter esse coração disposto a servir. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que merecem o nosso amor. E tem na sua família. Você crê que na sua família tem gente que merece o seu amor ou não? Quem crê? Mas quem crê que tem gente na sua família que não merece o amor? Levantou mais agora do que antes. Fala a verdade, tem gente que não merece. Não, fala, só levanta a mão, por favor, peca comigo. Tem gente que não merece, gente. Não. Para com isso. Tem gente que não merece. Não faz por merecer, gente. Mas precisa. E a pergunta é: você serve quem merece? Se você só serve quem merece, você não é diferente do traficante que serve os seus amigos traficantes. A gente não serve quem merece. A gente serve quem precisa, mesmo sem merecer. Porque Cristo fez isso. E esse é o convite para servir. Servir quem precisa. Tem gente que merece o nosso amor, mas tem gente que precisa do nosso amor. Então, segunda coisa que Jesus nos ensina nesse texto: nós serviremos pessoas endemoniadas. 3. Jesus nos ensina a servir mesmo em dias de angústia. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Tem dias que não são fáceis. Tem dias que são mais difíceis. Às vezes, você vai oferecer um prato de comida para alguém que você queria comer. Eu vou tipificar para você entender o que eu estou falando. Em 2002, eu e minha esposa passamos por um tempo difícil no casamento. Ficamos longe um do outro por 4 meses. Foi um processo difícil. Quem já passou isso, está vivendo isso, sabe que tem uma dor aqui no meio. Uma dor que não dá para medir. É difícil de medir. E naquele período em que eu estava, talvez na maior luta que eu tive, pessoal,
Naquele período, no meu trabalho, alguns militares, amigos, me procuraram para tomar conselho sobre casamento. E várias vezes eu sentei com alguns deles e eles falavam: cara, meu casamento está em crise, me dá uma palavra de fé, eu sei que tu tem fé. E eu dizia assim: tenha esperança, porque Deus é poderoso para restaurar casamento. E eu saía dali e dizia: Deus, eu acabei de dar uma comida que eu preciso comer. Aí esse cara vinha no outro dia dizendo: olha, cara, olha a tua oração, minha esposa voltou, cara, olha o que aconteceu, uma restauração. E eu falava: Deus, essa comida eu preciso comer. Porque para servir, você não vai servir só nos dias bons, você vai servir mesmo nos dias ruins. Os dias que você não está bem, porque Jesus não estava num dia bom, não eram dias fáceis para ele, mas ele serviu no dia difícil. Zezinho está aqui. Zezinho está aqui? Zezinho estava entre nós aqui servindo. Está aqui o Zezinho? Aleluia. Não, se ele não falou aleluia, ele não me ouviu. Ele está aqui servindo. O Zezinho estava servindo aqui, está aqui. O Zezinho enterrou uma irmã ontem. E ele está desde as 5 da tarde aqui, servindo você com um sorriso no rosto. Teve um dia aqui atrás, que eu cheguei aqui, e eu estava indo embora, estava fechando aqui a igreja, junto com os boas-vindas, e tinha um cara ali com uma bicicleta, todo encharcado, já se arrumando, chovendo. Eu falei: irmão, tu vai aonde? Ô pastor, eu sirvo no Kids, e estava com a camisa assim, Kids. Eu falei: tu vai para onde? Eu vou para o Rincão. Tu vai do que, de bicicleta? Vou, pastor, porque hoje era a minha escala, e eu não queria faltar. Você reclamou que está nubladinho e chuviscando hoje com seu carro para vir na igreja? Porque não tem dia bom para servir. A gente serve em dias felizes, mas serve em dias difíceis também. Jesus não escolheu o dia para servir. Hoje eu não estou muito bem, tá? Não vou para a cruz hoje eu não estou legal. A salvação fica para outro dia. Não tem escolha. Eu vou lavar os pés dos discípulos na minha semana mais difícil. Porque servir não é nos dias bons. Servir não é opção para nós. Servir é decisão de quem segue Jesus. E eu falo de servir, por favor, entenda, eu trouxe para a eclésia, deixa eu sair da eclésia. Servir o seu próximo, servir a sua esposa, servir os seus filhos, servir a sua comunidade, servir a sua família, servir a sua empresa, servir, ter o coração de servo. Não é só nos dias bons. Porque se eu fosse escolher dia para vir pregar, quando eu não estivesse bem, saiba, talvez metade dos dias eu não estaria aqui. Acredite. A gente tem momentos que não quer estar aqui. Mas escolher servir não é pela emoção, é pela razão. Eu entendi o que eu estou fazendo. E para quem eu estou fazendo. Jesus me salvou para servir. Ele me tirou da escravidão para me ser livre. Só pessoas livres podem servir. Ele nos tirou da escravidão para servir. Só pessoas livres podem servir. Quem aqui é livre por Cristo? Então você serve. Não por obrigação. Eu já falei lá no presídio, quando eu saía do culto, o pessoal dizia: pode vir, pastor, que semana que vem a gente está aqui firme e forte. Eles não faltavam culto. Você acredita que eu voltava na outra semana e estavam lá fiéis no culto? Agora eu pergunto, quantos deles estavam lá porque queriam no culto? Nunca saberemos. Porque só pessoas livres nós temos certeza que servem porque querem. Presos não têm certeza. Não tem opção. Agora uma coisa é você lavar os pés das pessoas que entrarem na casa, sendo você empregado para isso. Outra coisa é você ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui eu aprendo com Jesus, que nós vamos servir até quando merecíamos ser servidos. Até quando temos o lugar de ser servido.
E é um lugar perigoso esse lugar, quando nós temos um lugar de ser servido. A cadeira principal, esse lugar é perigoso. Entenda o que eu vou dizer. Às vezes, Deus vai nos dar pequenas provas, para ver se o nosso coração é servo, ou gosta de ser servido. Mas eu vou ser bem sincero, todos nós gostamos de ser servido. Por isso que seguir Jesus implica em ter a sua cruz, porque servir não é da nossa vontade. Que não seja a vossa boca que glorifique a você, mas a boca de outro. Mas eu quero compartilhar um testemunho que eu ouvi de uma irmã aqui da igreja. Olha que interessante, nós tivemos uma conferência de mulheres aqui quando o templo era aqui, quando o templo ainda é, quando a conferência era aqui, antes de ir para o centro de eventos. E no evento, escute isso que eu vou dizer, no evento tinha uma sala lá atrás, com lanche para as pessoas que serviam aqui. Nesse dia, a pessoa responsável por todo o evento era a Vivi. As convidadas que vieram para pregar, estavam sob os cuidados dela. Talvez a pessoa que sentaria na cadeira, dentro do evento, mais importante era ela. Pelo evento, pelo lugar que Deus confiou a ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que ela foi lá atrás comer com os irmãos, como todo mundo, e comendo com todo mundo. Ela levantou, pegou o prato, foi na pia, lavou o prato, lavou o talher, secou o prato, secou o talher e guardou. E veio para cá. Quando ela veio para cá, ela não sabe, mas as meninas que foram contratadas para lavar os pés de quem entrava, foram contratadas para lavar os pés, para lavar os pratos. Começaram a chorar lá. E sabe o que a gente ouviu de uma das meninas? Talvez a única pessoa que não precisaria lavar o prato, foi a única que lavou. Só ela lavou. Porque servir é você ter o direito de ser servido e decidir servir. Servir é ter o lugar de honra para ser servido e decidir servir. Esse lugar não é fácil. Foi o que Jesus fez. Era simplesmente Jesus na mesa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele decide pegar o lugar do empregado da casa e lavar os pés dos discípulos. Então, o que Jesus nos ensina de que servir não é um lugar físico. Servir é um estado de espírito. É uma compreensão do que Deus te chamou para fazer. Jesus nos ensina a servir mesmo quem cospe no prato que comeu. Deixa eu falar uma coisa, isso é uma verdade. E não é sabor de mel não, mas é uma verdade. Eu falo para os pastores que a gente conversa, que um dos ministérios pastorais é lavar prato. Você já viu esse ditado popular? Aquela pessoa cuspiu no prato que significa que ela foi ingrata, virou as costas, falou mal, mesmo depois de você botar ela dentro de casa, depois de você dar chance, depois de você... Ela cuspiu no prato que comeu. Então, um dos chamados pastorais, sabe qual é? Lavar prato e botar prato na mesa de novo. Porque o dia que eu ficar magoado e decidir não servir mais, porque alguém cuspiu no prato que eu coloquei, eu nunca mais boto os pés aqui. Você não põe mais os pés aqui. O dia que você servir no ministério infantil, e lá dentro algum pai foi grosseiro com você, e você está lá, você estudou a semana toda para cuidar do filho dele, e o pai foi grosseiro, a mãe foi grosseira, o dia que você ficar magoado com aquilo, você para de servir. O dia que a gente entender que ministério para servir é lavar prato que cuspiram, isso é libertador. Sabe por quê? Pode cuspir no prato, eu não lavo o prato para você mesmo, eu lavo para Jesus. Pode ficar à vontade, não foi para você, foi para Jesus. Então eu vou lavar o prato e vou botar na mesa de novo. Porque se a gente olhar para isso, nós paramos de servir. E Jesus nos ensina a não parar.
Não parar. A continuar servindo. E a pergunta é, e o texto me ensina, quanto tempo a gente vai servir? Peraí, tá bom, pastor, mas quanto tempo a gente vai aguentar esse negócio? Até o fim. O texto diz, e ele os amou até... Eu amo The Chosen. Quem gosta de The Chosen? Quem não gosta, o problema é teu. Eu amo The Chosen. Tem uns teólogos chato, mas chato. Porque o The Chosen, porque... ninguém te perguntou. Abusado. Insuportável. Veio nomes na cabeça agora, tem que segurar. Eu gosto do The Chosen. Quando eu encontrar aquele ator, o Jonathan, lá, eu vou dar um beijo nele e dizer, Jesus, eu te amo. Jesus, I love you. Porque tem que ser inglês para ele. Eu vou bater uma foto, uma selfie, e vou dizer, encontrei Jesus hoje. Eu sou apaixonado por aquele personagem ali. Porque o The Chosen me cativou, porque ele é 100% Deus, mas ele era humano. Eu amo aquela verdade que ele transmite. E aí tem uma cena, num dos episódios, que ele está subindo no jumentinho. E aí eu me identifiquei com a cena, eu sou o jumentinho. Está rindo o quê, jumento? O jumento rindo do jumento. O que é isso? Quem é a gente? A gente é o jumentinho. Que Jesus sobe em cima e as pessoas falam aleluia só porque Jesus está em cima, senão a gente é só um jumentinho. Aí Jesus está subindo no jumentinho e a cena, eu não consigo ver essa cena sem chorar. Ele olha para os discípulos e fala, ele sabe que vai morrer, é a última, acabou, ele nem vai ver mais alguns deles. Antes da ressurreição, ele está indo, e ele olha para os discípulos e fala assim, saibam que eu os amei, e eu os amei até o fim, porque a gente vai servir até o fim. Esses dias eu gosto de conversar com o Hernandes Dias Lopes, primeiro porque ele me chama de príncipe, é tão bom ouvir isso, não é bom? Meu príncipe, me sinto príncipe do Morro Estevão, ele me chama de príncipe, ele é tão carinhoso, e fala, meu príncipe, é tão legal, e eu falo, reverendo, o senhor vai se aposentar quando? Aí ele, meu príncipe, eu vou morrer pregando, enquanto eu tiver fôlego, a palavra de Deus vai sair da minha boca, eu quero no final da minha vida, ele diz, comprar uma caminhonete, botar os meus livros atrás, e sair pelos rincões do Brasil, pregando em igrejinhas, nos bairros, falando todo dia do amor de Deus, até Jesus me levar. E eu estou com 46 querendo me aposentar. Queria passar a igreja para o Fabiano esses dias, descansar um pouco. Nós vamos servir até o fim. Até quando? Nós vamos amar as pessoas até o fim. Jesus não desistiu de você até hoje, e não vai desistir até o fim. Não desista daqueles que o Senhor mandou você cuidar, amar e servir, até o fim. Você pode dizer para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, vou te amar e vou te servir até o fim. Para o seu pai, para a sua mãe, fala, eu vou te amar e vou te servir até o fim. Fala para o seu irmão, você não vale nada, mas eu vou te servir até o fim também. Fala para o cunhado, cunhado, eu não vale nada, mas eu vou te servir até o fim. Quem recebe isso? Jesus redefine a palavra grandeza, Jesus transforma o conceito de maior, grande e poderoso. Jesus ensina que grande é quem serve, poderoso é quem ama e gigante é quem perdoa. Jesus inverte a pirâmide da grandeza. E eu encerro lendo Mateus 20, 26. Diz assim: entre vós não será assim. Assim como, pastor? Entre vós não vai ser como no mundo. Lá no mundo, quem tem dinheiro é maior. Lá no mundo, quem tem diploma é maior. Lá no mundo, quem tem poder e influência é maior. No mundo,
Quem tem amigos políticos ou juízes é maior. No mundo, quando você chega numa casa, maior é o dono da casa. Mas entre vós não será assim. E Jesus diz assim: entre vós é o contrário. Quem quiser tornar-se grande, que se coloque a serviço do outro. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para, se Jesus veio para servir, o que ele espera dos seus discípulos? E o texto vai dizer de Filipenses: foi-lhe dado um nome, acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas ele não ousou, mesmo assim, usurpou ser igual a Deus. E era um lugar dele. Antes tornou-se servo, servo de todos. Eu gostaria que essa igreja fosse conhecida, essa comunidade, que os cristãos fossem conhecidos por ser parecidos com Jesus. Amém? Por ser parecidos com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu estou lutando, sabia? Tem hora que eu me pareço mais o Pedro, antes de converter. Tem hora que eu estou bem Tomé. Quem aqui se identifica com Tomé? Tem hora que eu estou bem Tomé. Mas tem hora que eu estou tipo João, assim, apaixonado. Tem dias que eu quero pregar na África inteira. Tem dias que eu não oro pelo alimento. Tem dias que eu estou violento. Estou querendo evangelizar todo mundo. Tem dia que eu não posso ver crente. Tem dias que eu amo a Bíblia, ela está saltando nos meus olhos. Tem dias que é cansativo ler a Bíblia. Mas eu não paro. Porque quem aviva a obra no meio dos anos é o Espírito Santo. Tem cultos que você veio aqui, você saiu, uau, que palavra, meu Deus, eu vou praticar amanhã isso. Tem dia que você saiu falando assim, que palavrinha mais ou menos do pastor hoje, nem gostei muito, sem graça as piadas que ele contou hoje. Nada a ver o que ele disse, aquele exemplo, né? Mas você saiu daqui alimentado com a palavra de Deus de alguma forma. Então posso dar um conselho? Não para de servir. Seja servo. Se junte-se ao irmão. Ou você está esperando ter uma moto. Ou você está esperando ter um carro. Ou você está esperando ficar milionário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um irmão aqui que tem um testemunho lindo. Ele estava passando um momento difícil. Bem difícil. Financeiramente. Sabe aquele momento que você vai no mercado, que não dá para sair da lista, e você compra só aquilo que é para casa, para sobreviver, que não dá para comprar um ovo em conserva. Você está no limite ali, contadinho, passando aquele momento. Não levanta a mão se você se identifica. Quando você está passando por esse momento, e esse irmão estava passando esse momento difícil, tá? Mas o que ele fez? Ele chamou outro irmão que estava passando um momento mais difícil que ele. Sabe o que ele fez? Ele foi no mercado com esse irmão. Pegou o carrinho dele, chamou o irmão, botou do lado e falou: pega um carrinho comigo. E você coloca tudo que você desejar. Ele se arrependeu no final. Porque o cara pegou picanha, pegou filé mignon, queijo dos caros. E no final, o Espírito Santo falou: paga a conta. No dia difícil, ele serviu. Não espere prosperar para servir. Sirva com o que você tem. Amém? Seja generoso. Posso profetizar uma palavra de bênção aqui ou não? Só recebe quem quer não quer não recebe também. Nós temos entre nós céticos e crentes. Escute. Sabe aquela roupa que está lá sobrando no seu guarda-roupa, que um dia você vai usar? Acredite, tem gente precisando agora. Eu te abençoo, que cada peça que você tirar, Deus vai abrir espaço para o novo, para a coisa melhor.
Mas a gente serve, espera, não, quando eu tiver bastante assim, sabe? Eu vou, aí quando eu tiver bastante, não, sirva com o que você tem. Seja uma bênção com o que você tem. O que você tem? Sirva com o que você tem. Não espere uma casa grande para acolher alguém. Acolha com a casa que você tem. Não espere uma grande oportunidade. Sirva em qualquer momento. Que essa igreja possa ser conhecida por servir. Amém? Eu fiquei muito feliz, eu me emocionei. Quando eu vi, quando veio aqui o executivo, aqui conosco, o legislativo veio aqui conhecer o social. Eu vi uma secretário social chorando, se referindo àquilo que essa igreja tem feito e servindo nessa cidade. Porque nós somos chamados para servir. Você foi chamado para servir. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que serve, amém? Que você seja conhecido como alguém que serve. Quem recebe essa palavra nessa noite? É uma palavra de instrução, uma palavra de ensino, uma palavra de compreensão. Talvez não faz você se arrepiar, mas eu não quero que você saia daqui arrepiado. Eu quero que você saia daqui consciente de que você tem que ser parecido com Jesus. De que temos que ser servos. Amém?